Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades, queridos. Às vezes reclamamos tanto porque as coisas, muitas vezes, estão saindo do nosso controle, ou muitas vezes não estão saindo do jeito que gostaríamos que saísse, não é mesmo? Mas veja bem, quem disse que as coisas têm que estar debaixo do seu controle? Quem disse que as coisas têm que sair do jeitinho como você quer que ela saia? Não existe isso. Na verdade, tudo está no controle de Deus. Deus é que tem o controle sobre as nossas vidas, meu irmão, e não nós mesmos. Às vezes nós queremos ter esse controle, nós queremos fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, do jeito que queremos, mas na verdade Deus tem controle e domínio sobre as nossas vidas. E ao invés de você muitas vezes estar reclamando, aproveite as oportunidades que Deus está lhe dando. Não fique reclamando, não. Por exemplo, se uma empresa, né, ou se a empresa que você trabalha te colocou ali para trabalhar em um setor que muitas vezes você não gosta, você não gostou, a empresa te colocou ali em um setor que você não gostou. Mas aproveite a oportunidade ali para falar da palavra de Deus, para falar do amor de Deus àquelas pessoas que estão ali naquele setor, naquele lugar, trabalhando ali. Pode ser que tenha sido até propósito de Deus você estar ali naquele lugar, meu irmão. Deus pode ter feito as coisas acontecerem justamente para você estar naquele lugar, pregando para pessoas ali que precisam ouvir a palavra de Deus. Ali pode ter alguém com um coração fértil, um coração pronto para receber a palavra e esta palavra germinar no seu coração. Então pense, pode ser propósito de Deus. O que aconteceu com você, o que está acontecendo, pode ser propósito de Deus. Ao invés de reclamar, aproveite as oportunidades. Aonde quer que você esteja, aproveite as oportunidades. Olha o que Deus falou para o apóstolo Paulo em Atos 18, versículo 10, a parte B, a segunda parte do versículo. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Deus também está falando isso conosco. Deus está falando isso para mim, está falando isso para você também. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Em outras palavras, Deus está dizendo o que aí? Aproveite as oportunidades. Eu estou proporcionando oportunidades, por isso aproveite as oportunidades. E Deus disse isso para Paulo: não temas, mas pelo contrário, fala e não te cales. Qual foi o contexto que Deus disse isso para Paulo? Nós vamos ver ali que em Atos, capítulo 17, Paulo vai passar pelas cidades de Tessalônica, cidade de Bereia e a cidade de Atenas. No capítulo 18, Paulo vai entrar na cidade de Corinto. E na cidade de Corinto, quando ele chega, ele vai conhecer Áquila e Priscila, são judeus. Paulo vai se aproximar então desse casal e passa a morar com eles porque eles eram do mesmo ofício, eles eram fazedores de tendas. A profissão de Paulo era fazer tendas, né? Cabanas. E Paulo então se ajunta ali com Áquila e Priscila e passam a morar juntos. E olha o que diz a partir do versículo 4. Paulo começa a pregar, meu irmão. Paulo não perdia tempo. Paulo não desperdiçava as oportunidades que ele tinha. E assim que chega em Corinto, que ele se acomoda, olha o que diz a partir do versículo 4, Atos 18, versículo 4 em diante. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Todos os sábados Paulo ia para as sinagogas, onde os judeus se reuniam para adorar a Deus. E ali ele estava ali, persuadindo, pregando, tanto para judeus como gregos. Versículo 5 em diante diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue.
e dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Olha só o que Paulo diz ali para os judeus que estavam se opondo, resistindo àquela palavra de Paulo, a palavra de Deus, né? E estavam blasfemando contra Paulo, dizendo palavras de insulto contra Paulo. Então Paulo sacode as suas vestes e diz: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue. Eu dele estou limpo, desde agora eu vou para os gentios. Versículo 7 diz assim: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a sua casa era contígua à sinagoga, ou seja, era vizinha da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meu irmão, Paulo, ele estava pregando para os judeus todos os sábados, como vimos aí no versículo 4. Todos os sábados, Paulo pregava ali na sinagoga para os judeus. Mas como eles ali se opuseram, né, resistiram à palavra de Deus e começaram a blasfemar contra Paulo, a dizer insultos contra Paulo, então Paulo sacode as suas vestes e resolve ir para os gentios, pregar por toda a cidade para os gentios. Nós vemos aí que Paulo não perdia a oportunidade. Se esse grupo aqui não quis ouvir e não deu valor à palavra de Deus, eu vou para outro lugar. Eu não vou desistir, porque tem pessoas que desistem fácil, meu irmão. Começa a persuadir alguém ou alguns em algum lugar e aquelas pessoas não valorizam, como foi o caso dos judeus aqui, que começaram a resistir a Paulo e a blasfemar contra Paulo. E tem pessoas que, no lugar de Paulo aí, desistiria. Esse povo não quer mais nada com a palavra de Deus, eu não vou ficar perdendo meu tempo. E com isso, se esfria, se desanima, e não é mais aquela pessoa que fica, aquele cristão que fica pregando a palavra, falando do amor de Deus para as pessoas. Ele toma uma atitude, tipo assim, cada um que busque a Deus se quiser. E vive um cristianismo só para ele mesmo, só para si próprio. Aí eu te pergunto, é isso que Deus quer? É esse tipo de servo, esse tipo de cristão que Deus quer? Que não faz somar no reino, mas vive só para si próprio? Só pedindo a Deus as coisas para si próprio? Não é isso não, querido. Deus quer que você some. Deus quer que você multiplique. E tem muitos cristãos aí vivendo para si mesmo. Vivendo somente para si mesmo. Os outros que se danem, né? Infelizmente, tem muito cristão assim. Desperdiçando as oportunidades. Deus está abrindo oportunidade para ele estar falando do amor de Deus, né? Do amor dele para as pessoas. E ele, no seu egoísmo, retém e fica com a palavra de Deus só para ele mesmo. Às vezes, porque se decepcionou, aconteceu isso aí que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo chegou ali na cidade de Corinto, aos sábados estava indo na sinagoga pregar para os seus, né, irmãos ali judeus, e eles repudiaram, eles resistiram, se opuseram, blasfemaram contra Paulo. Mas Paulo não desistiu. Paulo: vocês não querem? Então seja sobre vós o vosso sangue. Eu agora vou para os gentios. Quem eram os gentios? As pessoas do mundo, né, que não eram judeus, judias, né, pessoas que não eram judias, não pertenciam à nação, ao povo de Deus, aos judeus. E Paulo então vai para essas pessoas, que nós chamamos hoje, né, de pagãos, as pessoas que estão no mundo. Paulo vai pregar. Quem recebesse a Jesus seria salvo. Então ele não se deteve ali, nem se desanimou, e nem desistiu, e nem deixou de aproveitar as oportunidades. Então ele resolve ir para os gentios, e então ele sai dali porque os judeus não aceitou, né? Não recebeu aquela palavra de bom grado. Eu só lhe digo que Paulo era realmente um servo de Deus, que ele não perdia oportunidade. Agora parece que Paulo ali, quando ele toma essa decisão
de ir para os gentios, porque os judeus o rejeitaram, parece que ele estava um pouco temeroso. A gente vai entender o porquê que eu estou dizendo isso aqui. Ele havia sofrido ali a oposição e a blasfêmia dos seus próprios irmãos judeus. E aí ele resolve então pregar para os gentios, né? Mas será que pregar para os gentios ainda não seria pior do que estar pregando para os próprios judeus? Acho que ele ficou nessa questão, ficou meio temeroso, ficou meio, né? E Deus, vendo que Paulo estava assim, um pouco talvez temeroso, Deus então vai dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra de conforto para Paulo. E foi esse texto que nós lemos inicialmente e nós vamos ler agora completo. Atos 18, versículo 9, então, vai dizer que Paulo teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, ou seja, não tenha medo, não fique temeroso. Pelo contrário, fala e não te cales. Olha só a palavra que Deus leva para Paulo. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E isso encoraja Paulo, né? Paulo sai ali animado. Quando Deus, numa visão, fala isso com ele, ele sai animado. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Não fique temeroso se as pessoas irão aceitar ou não a palavra de Deus. Paulo talvez tivesse essa dúvida, né? Ao sair dali, ele foi bombardeado pelos judeus. Ele não foi só rejeitado, mas disseram palavras de insulto a ele. Blasfemaram, né? Não só se opuseram, não só resistiram, mas disseram também blasfêmias. E ele ficou ali meio que temeroso se os gentios iriam receber a palavra de bom grado ou iriam ser ainda pior do que os judeus. Não estou dizendo com certeza que isso aconteceu, mas dá para a gente mais ou menos entender dessa forma, porque Deus vem numa visão para Paulo à noite, aí está descrito no versículo 9 e 10, e diz para Paulo: Paulo, não temas, pelo contrário, fala, não te cales. É como se Paulo tivesse querendo não falar, né? Tivesse temeroso, e Deus vai falar: não temas, fale e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E Paulo vai, e aqui, meu irmão, a lição fica para que nós não tenhamos nenhum tipo de temor para pregar a palavra para ninguém. Não fique temeroso se as pessoas vão aceitar ou não a palavra de Deus que você estará levando a ela. Apenas fale. Fale e não te cales. É isso que Deus está falando para nós também. Não temas, fale e não te cales. E ainda que for preciso, meu irmão, sofrer algum dano por esta causa, faça assim mesmo. Ah, não vou fazer não, que ali eu posso sofrer alguma retaliação. Ah, não vou para tal país pregar não, porque lá se eles descobrirem, eles não aceitam e eu posso ser morto, posso ser até degolado. Você não vai desistir por causa disso. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, meu irmão. Tem que ser pregada. A gente não pode ter medo. Claro, a gente vai ter sabedoria, pedir a direção e a proteção de Deus, mas nós não podemos ficar na caverna. Nós não podemos ficar escondidos, cristãos. Como é que a palavra de Deus vai ser semeada? Como é que vamos cumprir o ID de Jesus se nós tomarmos essa atitude, essa posição? Agora, claro que teremos que ter sabedoria. Colossenses 4, versículos 5 e 6 diz assim: portai-vos com sabedoria para com aqueles que são de fora. Olha só. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Colossenses 4, versículo 5 diz isso, que devemos nos portar com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavra agradável, temperada com sal. Não é por força e violência, mesmo. Tem gente que está pregando, parece que já está castigando, punindo a pessoa, dando a sentença. Não. Parece que já está dizendo ali que a pessoa já está condenada porque não quer aceitar Jesus. Sua palavra tem que ser
palavra sempre agradável, temperada com sal. É o que diz aí Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, como diz a própria palavra de Deus, aproveitai as oportunidades, querido. Aproveitai. Não perca as oportunidades, não. E que a nossa palavra seja sempre assim, agradável, temperada com sal, para sabermos a responder a cada um, para sabermos entrar e sair. E nós sabemos que, infelizmente, muitos cristãos estão desperdiçando as oportunidades. Oportunidades que Deus está dando. Deus está dando a visão, o Espírito Santo está dando a visão de pessoas que estão carentes, precisando de uma palavra. Você está tendo a oportunidade de estar se omitindo. Você está tendo a oportunidade de estar desperdiçando tais oportunidades. Infelizmente, muitos cristãos estão agindo assim. E ao invés de aproveitar essas oportunidades para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome do Senhor e ganhar almas, meu irmão, muitos estão escandalizando o Evangelho e lançando almas no inferno. Ao invés de estar ali aproveitando as oportunidades para glorificar o nome de Deus, você vai ver aí, por exemplo, na internet, é escândalo atrás de escândalo. Pessoas que têm a reputação ali como homem de Deus, daqui a pouco você vê que tinha nada de homem de Deus. Nada. E aí, as oportunidades que estão aproveitando, muitas vezes está sendo para escandalizar. Que não sejamos assim. Que você não seja desse jeito. Que você aproveite as oportunidades. Também não se omita, né? Não fique temeroso, não se omita e queira viver uma vida só para si mesmo. Que cristianismo é esse que só serve só para você e você não leva para os outros? Eu só sei dizer que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Como está lá em Romanos 14, 12 dizendo isso. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Em 2 Timóteo 4, versículo 2, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha só. 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Quer tenha oportunidade ou não, mas pregue a palavra. Não fique, muitas vezes, esperando a oportunidade para pregar a palavra. Não fique esperando a oportunidade bater na sua porta, meu irmão. Paulo disse: pregue a palavra, quer tenha oportunidade ou não, pregue a palavra. Tem pessoas que ficam esperando a oportunidade. E Deus está esperando você criar a oportunidade. Deus dá a oportunidade. Deus cria também a oportunidade. Deus abre portas. Mas Deus também está esperando você criar oportunidades para pregar a palavra dele. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Paulo está dizendo: não fique esperando a oportunidade, não. Crie situações, se aproxime-se de pessoas, desenvolva relacionamentos, para que você tenha a oportunidade de estar falando ali do amor de Deus, estar falando de Jesus para aquela pessoa. Queridos, se a oportunidade não aparece, você tem que criá-la. Você tem que criar esta oportunidade. E você vai criar essa oportunidade de que maneira? Se isolando? Se escondendo? Entrando numa caverna? Claro que não. Você vai criar essa oportunidade se aproximando de pessoas. Claro que você vai orar, pedir sabedoria a Deus para fazer isso. Você vai estar na direção do Espírito Santo. Mas não desista não desista desse objetivo. Porque isso é o propósito de Deus para a vida da gente, para as nossas vidas. Esse é o propósito que Deus quer. O que é que Deus quer para mim e para você? Que nós sejamos luz na vida daqueles que estão em trevas. Tem muita gente nas trevas, meu irmão. A quantidade de pessoas que abraçou o cristianismo, que tem Jesus e está andando na luz, é muito pequena para a população mundial. Tem muita gente nas trevas. E Deus quer que sejamos luz. Deus quer que nos aproximemos dessas pessoas
e criemos oportunidades para podermos estar pregando do seu amor, pregando a sua salvação, pregando que só Jesus salva. Com relação à sua salvação, você tem aproveitado a oportunidade? Você que está me ouvindo, talvez você ainda não seja um discípulo de Jesus, né? Vou dizer assim, discípulo de Jesus, porque se você é cristão, você já não, eu sou cristão. Mas ficou de forma tão genérica, essa palavra cristão, que muitas pessoas, mesmo não tendo compromisso com a palavra de Deus, se diz cristãos, né? Porque crê em Jesus, crê em Deus. Mas nós estamos falando aqui de comprometimento. Você tem comprometimento com a palavra? Porque só se torna discípulo de Cristo aquele que tem comprometimento com Ele. O verdadeiro cristão mesmo é aquele que tem comprometimento com a palavra de Deus. Então, com relação à sua salvação, não perca a oportunidade que Deus está lhe dando de ser salvo. Deus está lhe dando oportunidades todos os dias para que você seja uma pessoa salva. E se o Espírito Santo está lhe incomodando hoje, então não perca tempo. Entregue logo a sua vida nas mãos de Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora. Perca tempo não. Se você está afastado do Evangelho, aproveite também a oportunidade para estar voltando à comunhão com Deus. Deixe para amanhã não. Como muitos dizem, né? Amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Quando o nosso coração endurece, querido, é muito difícil voltar atrás. Quando fica um coração petrificado, é difícil, não é impossível. Não há coração, por mais petrificado que esteja, que a palavra de Deus não consiga penetrar. Mas a pessoa também precisa amolecer esse coração. A pessoa precisa abrir as portas do seu coração, né? Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Então não adianta só ouvir se você continua com o coração fechado, duro. Então você que está afastado, ou que ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Entregue sua vida para Jesus. Você que está afastado, se aproxime novamente da luz, que é o próprio Jesus. E não perca essa oportunidade. Aproveite a oportunidade e volte-se para Deus. Você lembra da situação lá do ladrão na cruz? O ladrão na cruz, ele não perdeu a oportunidade. Um deles ali aproveitou muito bem, muito. A única oportunidade que ele tinha, ele abraçou com todas as suas forças, meu irmão. Ele refletiu, ele falou: eu levei uma vida toda errada. E olha onde eu vim parar. Olha o resultado da vida que eu tenho levado. Um fez essa reflexão, mas o outro não. O outro deixou a oportunidade passar. Eu vou ler o texto aqui, que está em Lucas 23, versículo 39 em diante. Vai dizer que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão, repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem aqui nenhum mal fez. E disse a Jesus, né? O ladrão disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, um dos ladrões, infelizmente, perdeu a rica oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus, a sua vida nas mãos daquele que realmente poderia salvá-lo. O outro, graças a Deus, ele não deixou a oportunidade passar. Ele não ia ter mais outra oportunidade. E você pode até achar que amanhã você vai ter mais e mais oportunidades, mas você pode partir hoje. O que te garante que amanhã tu estarás vivo? O que te garante isso? Mesmo se Jesus não voltar, você pode morrer a qualquer momento, meu irmão. Na hora da morte ali, Jesus já voltou para você. Não perca a oportunidade
de entregar sua vida para Jesus. E tem o jovem rico também que perdeu também esta mesma oportunidade de obter a salvação para a vida dele, de ter uma vida com Deus, né? Ele vai preferir as coisas desse mundo, ele vai amar mais o dinheiro, mais as coisas desse mundo do que a Deus. E quando Jesus o repreende e o coloca ali contra a parede, porque viu que o coração dele era mais apegado às coisas desse mundo, mais dado às coisas desse mundo, às posses que ele tinha, às suas propriedades, ao seu dinheiro, Jesus então o confronta. E ele deixa a oportunidade passar por entre as suas mãos. Faça isso não. Não seja um imitador deste jovem rico. Não seja um imitador daquele ladrão na cruz também que deixou a oportunidade passar. Ele deixa a oportunidade passar e nós não vemos nas Escrituras em nenhum outro momento que ele se arrepende e volta para Jesus. É difícil quando o homem endurece o seu coração, fica difícil, querido. Ele começa até a blasfemar contra a palavra de Deus. Ele começa até a desfazer. Que isso jamais aconteça com você, meu querido. Que isso jamais aconteça com você. O que é que você tem feito para não perder as oportunidades que Deus tem te dado na sua vida? O que é que você tem feito? Em Tiago 4, versículo 14, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Olha só, Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Você faz planos, né? Fazemos planos. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, a gente planeja um monte de coisa. Mas só Deus sabe o que de fato vai nos acontecer amanhã. E se esse amanhã ainda existir para nós, né? Ainda tem isso. Tiago 4,14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha só a comparação que o apóstolo Tiago faz das nossas vidas. As nossas vidas é como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, logo desaparece. A vida é muito rápida, meu irmão. A gente pensa que viver 80, 100, cento e poucos anos é muita coisa. Pergunte a uma pessoa dessas, a um idoso que já chegou lá nos seus 90, 100 anos. Pergunta se demorou muito. Você vai ver a resposta que ele vai lhe dar. Ele vai dizer que foi tudo muito rápido. Foi tudo muito... Ele olha para trás assim e fala: eu já tenho 100 anos. 100 anos, meu irmão. Nós que estamos mais novos, né? Achamos que para chegar a 100 anos vai ser uma eternidade. Mas quem já chegou lá, olha para trás e fala: foi muito rápido. Deixei de fazer tanta coisa. Eu poderia ter feito tanta coisa, meu irmão. Principalmente para Deus. Perdi tempo com tantas coisas fúteis, tantas coisas inúteis, tanta correria para quê? Para nada. Perca tempo não, meu irmão. Não perca jamais as oportunidades. Eu estou falando aqui da oportunidade de servir a Deus, de pregar a palavra, mas às vezes perdemos tantas oportunidades em tantas áreas de nossas vidas. Perdemos a oportunidade de estar com a família. Perdemos a oportunidade de estar com os nossos pais, que pode partir a qualquer momento. E depois que parte é que a gente vai ver quantas oportunidades perdemos de estarmos ali com eles, juntos, desfrutando da presença deles. Depois que parte é que você vai ver quanto tempo você perdeu, quantas oportunidades você teve de estar ali com eles e estava se preocupando com tantas coisas inúteis desse mundo, que você poderia priorizar muito mais o estar com eles, estar com sua família, estar servindo a Deus. Quantas vezes deixamos de estar servindo a Deus para estar se preocupando com os nossos negócios, com as nossas coisas, com as coisas do dia a dia, com os nossos lazeres, com os prazeres dessa vida. Quanto tempo nós perdemos, meu irmão. Mas que a partir de hoje você possa aproveitar bem as oportunidades que Deus está te dando para fazer a coisa certa. A coisa certa. Não perca tempo.
Como eu disse, a vida passa muito rápido, querido, muito rápido. Não vale a pena viver uma vida sem estar na presença de Deus. Não vale a pena. Experimente viver na presença de Deus. Entregue sua vida para Jesus. E aí sim é que você vai ver quanto tempo você perdeu na sua vida. Nunca é tarde demais. Faça isso hoje. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Mas não tenha Jesus apenas de falar da boca para fora. Procure viver Jesus todos os dias na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mais uma vez, no dia de hoje. Que o Senhor possa estar nos dando, Senhor, sabedoria para aproveitarmos as oportunidades, Pai. Que nós possamos, Senhor, não desperdiçar nenhuma das oportunidades que temos de estar falando do Teu amor, de estar pregando a Tua palavra, de estar tendo comunhão contigo, com a nossa família, com os nossos familiares, com as pessoas. Que nós possamos ter a sabedoria Tua, vinda do alto, para sabermos aproveitar cada momento, não desperdiçando nenhum deles. Perdoa as nossas ofensas, Pai. Perdoa os nossos pecados. Que o Senhor possa estar abençoando a cada filho Teu que neste momento está clamando a Ti por algum problema, por alguma situação, por alguma enfermidade. Que o Senhor os atenda, que o Senhor os abençoe, de acordo à Tua vontade, de acordo ao Teu querer. É o que nós te pedimos, desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus.